Aí, amores, tudo bom? Beleza, tudo certinho. Vamos falar sobre uma doença, uma bacteriose, uma helicobacteriose, tá certo? Que é uma das principais causadoras da gastrite. Vamos ver o que é isso. Deixa-me colocar aqui para vocês o primeiro slide, que na realidade a gente sempre comenta o passo a passo, ponto a ponto aí dessas principais características desses organismos, né? A gastrite causada por bactéria vem do grego, né? No caso, a gastrite, que gaster quer dizer ventre e inflamação. Essa inflamação ela pode ser aguda ou crônica da mucosa do estômago. Cabeça então quer dizer que a inflamação da mucosa estomacal é uma gastrite? Exatamente. Beleza? Tranquilo? Eu coloquei aí para vocês outras etiologias. Porém, o que a gente vai abordar, o que a gente vai destacar é exatamente a gastrite causada pela Helicobacter pylori, beleza? Então, vê lá. Eu coloquei para vocês que o uso excessivo de alimentos condimentados, né, é uma das características que pode levar à gastrite. Utilização excessiva de álcool, tensão nervosa, medicamentos que irritem a mucosa gástrica, você também pode chamar isso aí por ação iatrogênica. Alta produção pelo sistema nervoso parasimpático de ácido clorídrico, que eu destaquei para vocês, que é o HCl. E a diminuição da mucina, que é uma glicoproteína importantíssima no que se diz respeito à estruturação das mucosas. Beleza? Então tudo isso aí pode gerar um quadro de gastrite. Agente etiológico, vamos lá, para o que a gente se propõe, né? Já que é uma bacteriose. Agente etiológico, sendo micro-organismo, Helicobacter pylori, que é chamado simplesmente por H. pylori, beleza? Um bacilo gram-negativo, curvo ou helicoidal, encontrado no epitélio da mucosa gastroduodenal em seres humanos, associado ao câncer, tá certo? Eita cabeça, então quer dizer que o indivíduo pode ter uma gastrite, essa gastrite pode avançar, o indivíduo pode desenvolver uma úlcera, depois um câncer, exatamente, tá certo? Então a gastrite mal curada, ela pode levar o indivíduo a desenvolver um quadro de câncer, tá certo? Vê lá, patogenia. Essa patogenia ela é muito interessante, ela tem alguns aspectos bem relevantes, porque da mesma forma que o teu corpo ele tenta se proteger, a bactéria ela tem toda uma condição metabólica também para poder invadir. Então, vê só o que é que ela faz, presta bem atenção. Relacionando a penetração da bactéria ao epitélio, é a primeira situação, né? Então, quando você tem essa bactéria lá entrando, ela chegando até o epitélio, já é um fator de patogenicidade. Adaptação ao meio ácido, é uma coisa importantíssima, é uma situação impressionante, que a grande maioria das bactérias, dos vírus, dos fungos que entram no teu tubo gastrointestinal, eles morrem em virtude exatamente desse pH muito ácido que gira em torno de 2. Aderência às células epiteliais, a resposta imune inflamatória do hospedeiro, certo? Observa que essa característica, essa resposta imune, ela está relacionada aos sinais flogísticos, queimação, edema, dor, tá certo? Então tudo isso são sinais flogísticos, tá certo? Os principais fatores, olha lá, presença de flagelo, que vai auxiliar exatamente a bactéria à adesão, a urease, hidrolisa, ela consegue hidrolisar a ureia, funcionando como uma solução tampão. Olha só o que ela faz, cara, impressionante. A catalase, que neutraliza o peróxido de hidrogênio induzido pelos neutrófilos. Então, os neutrófilos eles têm essa condição de síntese desse peróxido de hidrogênio. As adesinas, que vão auxiliar exatamente a adesão, a junção a esse epitélio. E as citotoxinas, que promovem a resposta inflamatória. Beleza? Então, observa que está bem detalhado aí para vocês as principais características, principalmente no que diz respeito a agente etiológico
e patogenia. Vamos ver mais um slide aqui, certo? Esse slide ele fecha, né? A gente fecha com chave de ouro, destacando o quadro clínico, o diagnóstico e o tratamento, tá certo? Então, a partir de 1980 foi possível associar a gastrite crônica a todas essas doenças. A úlcera péptica, que é aquela ferida, né? O adenocarcinoma gástrico, como a gente havia destacado anteriormente, o linfoma de Malte. Amores, esse linfoma de Malte ele está relacionado exatamente à parte dos linfonódulos que você encontra no estômago, a região linfóide do estômago, tá certo? Então essa região linfóide ela, ela vai ser invadida por linfócitos, beleza? Então essa invasão é o que vai caracterizar a formação do linfoma de Malte. A dispepsia funcional por H. pylori. Essa dispepsia funcional é aquela sensação de má digestão que o indivíduo ele tem frequentemente. Então, esse tipo de situação pode estar agregada, pode ser um fator relacionado à gastrite, tá certo? Diagnóstico. O diagnóstico, ele é, de certa forma, ele é simples. É endoscopia alta com visualização das lesões. Então, o indivíduo ele é submetido, né, a um ambiente cirúrgico, né, mas não vai existir um processo cirúrgico, é só para colocar o tubo, essa cânulazinha a partir do esôfago para chegar até o estômago, e a partir do estômago o médico, o gastro, normalmente ele consegue identificar exatamente todas essas características estruturais da mucosa estomacal, comprovada pela biópsia e, no caso, o exame histopatológico. Você tem também uma situação de diagnóstico, o teste de urease e reação em cadeia da polimerase, que é o chamado PCR, né? Então, o diagnóstico, ele de certa forma é simples, é direto, é objetivo. Então, dentro dessa perspectiva, fica quando se tem, né? Quando o paciente ele tem essa possibilidade de fazer algum desses diagnósticos, tá certo? E o tratamento, amores, de certa forma, o tratamento ele é complexo, porque existe uma resistência do H. pylori a alguns antibióticos. Então, preste atenção a esses 4 tópicos aí que eu coloquei para vocês. Complexo devido à resistência às drogas, como eu havia destacado anteriormente, e existe a necessidade do uso de pelo menos 3 drogas. Vamos ver o porquê, vê lá. Um inibidor da bomba protônica, né? E mais 2 antibióticos. Caracterizamos o esquema básico para úlcera gástrica ou duodenal, o linfoma de Malte que a gente já havia destacado e o pós-operatório de câncer gástrico, beleza? Então, isso aí você tem algumas situações que podem estar relacionadas a esse tratamento aí que é o mais simples, né? Que eu coloquei para vocês para se estender nessa parte de farmacologia, tá certo? Então, eu destaquei ainda o omeprazol, que é muito utilizado, pantoprazol também, que é muito utilizado, né, de 20 mg, a amoxicilina de 1 grama, a claritromicina de 500 mg, 2 vezes ao dia durante 7 dias, beleza? Então, observa que é uma doença que existem várias etiologias, né? Observa que é uma doença que, quando a gente vai para a bacteriose, eu encontro aí uma bactéria resistente. A Helicobacter pylori é uma bactéria resistente, né? Você pode perceber exatamente pelo que a gente havia comentado. Em algumas situações você precisa colocar mais, trocar aquele antibiótico, trocar aquele esquema farmacológico, tá certo? Então, amores, de etiologia, fechou? Dentro da parte de agente etiológico, a gente já deixou bem claro para vocês
Algumas doenças que podem estar associadas à gastrite também estão aí de forma bem clara. Diagnóstico e o tratamento é esse, beleza? Então fica com Deus. Tudo de bom para tu. Um grande abraço.